Boa noite, Remix amigos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Hangout da Rádio Remix Online. Hoje, segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2018. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje não teremos, excepcionalmente, a presença da nossa querida Sônia Regina, que está sem internet, infelizmente. Aguardemos notícias para durante a semana. Muito bem-vindos àqueles que estão presencialmente conosco aqui no Hangout de hoje. Sejam todos bem-vindos também àqueles que nos ouvem pelo site da Rádio Remix Online. Marcinha, seja bem-vinda. A palavra está com você. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindo por aqui mais uma vez. A Rádio Remix entra ao vivo a partir das 8 e pouquinho a gente está entrando aqui ao vivo para você aqui na Rádio Remix. Hoje a gente vai falar de assuntos bacanas aqui na Rádio Remix, né? Boa noite aí, Maurício, seja bem-vindo por aqui, Michele, Bel, todo mundo que está chegando por aí no chat da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindo aqui mais uma vez na Rádio Remix. Então, hoje a gente vai, então, ver algum vídeo aqui junto com vocês, para que a gente possa, então, aí discutir as coisas que a gente vai assistir aqui na Rádio Remix. Boa noite, Camary, ela que apareceu de madrugada. Eu achei que ninguém ia aparecer, mas apareceram. 3 horas da manhã, tinha 20 pessoas ouvindo essa pessoa falar aqui na Rádio Remix. Então vamos começar então, Marcelo? Vamos sim, Marcinha. Eu tô aqui dando uma regulada nos volumes. Não sei como é que tá para você aí, deve estar bom. Acredito que para os nossos amigos também esteja bom. Gente, hoje temos coisas interessantes, né? E vou contar uma coisa assim, com muita sinceridade, é bastante difícil você não ter a presença de Sônia Regina. Isso nos causa, assim, na verdade, eu fico, parece que faltou alguma coisa, né? Porque Sônia Regina já representa muito bem esse grupo de pessoas que tem vindo aqui através da Rádio Remix para nos trazer mensagens, nos trazer informações, nos colocar sempre de uma forma muito positiva aquilo que nós devemos e podemos fazer para ajudar em prol de tudo isso que nós estamos falando aqui nessa transição planetária. Como é difícil fazer isso, hoje nós vamos passar um vídeo de um senhor catalão que se chama Carles Torá. Nós já fizemos isso anteriormente na Rádio Remix, quando passamos 3 entrevistas de Carles Torá, ele que é piloto de helicóptero espanhol e que foi contratado para uma viagem inusitada até a Antártida, juntamente com outros técnicos, e eles achavam que iriam fazer manutenção em algumas antenas. Na verdade, quando chegaram na última antena, tiveram uma surpresa com aquele objeto, que é um cubo, que Carles afirma ter 3 quilômetros em cada um de seus lados. Márcia, tu te recordas dessas entrevistas que nós passamos lá do canal da Gotcha? Me recordo que na época ele tinha ido fazer um trabalho que tinha contratado a empresa onde ele trabalha, né? E eles foram diretamente para a Antártica. E ele conta na história dele que eles encontraram um cubo, né? Na verdade, onde esse cubo saiu aqueles seres que falou com ele mentalmente, né? Ou seja, por telepatia, na verdade. E foi uma das histórias bem interessantes que a gente trouxe para a Remix. Eu acompanho o Carles Torá
no Facebook. Ele tem feito palestras no Chile, no Peru, na Argentina, no Uruguai. Ele tem andado por aí em bastante países latinos, americanos aí. Ele foi no México. Ele vem dando palestra e falando do Neil Roy, que é o que fala com ele. E no andar dessa entrevista, vocês vão relembrar então aí a história de Carles Torás. A gente até convidou ele para vir na rádio, mas ele não deu resposta. Ele estava viajando na época, como ele é piloto. E quem sabe, né, esse ano a gente consegue trazer aqui na Rádio Remix, então, Carles Torás, para que ele possa, então, contar ao vivo aqui na Rádio Remix a história de Neil Roy, que todo mundo conhece, né? Tem um monte de gente seguindo ele. Ele tem, se não me engano, 2 páginas no Facebook. E ele é um cara bacana, que hoje a gente vai relembrar, então, um pouquinho dessa história aí, quando ele vai a trabalho na Antártica e encontra esse cubo e encontra esse ser chamado Neil Roy. Vamos lá, Marcelo? Marcelo está falando e não ligou o microfone. Quer ver? Então, antes do Marcelo voltar, deixa eu falar para vocês que chegaram agora. A Sônia Regina está sem internet, tá? Então, hoje ela não vai poder fazer hangout. Infelizmente, é a primeira segunda-feira que a gente fica sem Sônia Regina. Mas capaz de a gente trazer, até o final da semana, a gente traz Sônia Regina aqui, porque a gente não pode ficar sem ter Sônia Regina durante um dia da semana aqui na Rádio Remix. Fala, Marcelo. É muito botão aqui e eu, sinceramente, eu estou bastante atrapalhado com essa mesa e essas coisas todas. Mas, enfim, falando mais um pouco a respeito de Carles Torá, uma das coisas mais interessantes e que talvez tenha me chamado mais atenção é que nesses diálogos que ele teve com estes 3 seres, diálogos que foram presenciados pelas 2 equipes de apoio que estavam junto a ele, foi dito uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, que eles nunca mais botassem os pés ali. Isso foi dito pelos seres, que não era permitido para seres humanos. E, posteriormente, quando ele retorna à base onde eles estavam, que é uma base argentina, ele é contatado por alguns militares. Ele não fala de que país, mas no contato com esses militares realmente é confirmado para ele que eles foram usados como bode expiatório, porque não sabiam de nada a respeito daquela última antena e do que estava acontecendo lá. Mas eu acho, Márcia, eu não sei se tu concordares comigo, eu já vou colocar o vídeo para que a gente possa proceder à visualização dele. Sim, podemos? Então vamos lá? Vamos. Con seres de la quinta dimensión. Esta semana vino a visitarnos a mi familia y a mí aquí en nuestra casa, en nuestro estudio, Carles Torá, un hombre catalán, enérgico, muy alegre, del que muchos ya conocen sus historias sobre los encuentros que ha tenido con seres de la quinta dimensión. Unos seres que básicamente están aquí para recordarnos que como humanos, como parte de la humanidad, somos todos iguales, pero somos distintos y únicos en esas historias que nos caracterizan a cada uno, por esas decisiones que tomamos y esos caminos que emprendemos. Carles desde muy niño ha tenido percepciones muy especiales. Siempre ha sentido que puede ver un poco más allá, que se puede conectar con esos mundos superiores, con esas dimensiones. Eso es imposible para algunos, para otros es algo que anhelan y para muchas personas hoy en el mundo es algo que normalmente debe estar sucediendo por el cambio que estamos viviendo en esta era como humanidad. Bien, la noticia que nos tiene ahora muy conectados en el mundo
Es esta experiencia que vivió Carles en el 2016 como piloto que es y con un grupo de trabajo que estaban en una misión en la Antártida y se encontraron con una forma, se encontraron con un cubo. De ese cubo salieron unos seres luminosos que además se comunicaron con ellos telepáticamente y luego de esto Carles ha tenido una relación con uno de ellos, con uno al cual él llama Nimroy. Ha tenido una relación y unas conversaciones en las cuales este ser nos envía a la humanidad unos mensajes por medio de él. Obviamente él dice que también son para él. Él tiene que entenderlos, digerirlos, muchas veces cuestionarlos y luego de un tiempo ha comenzado a compartirlos con todos nosotros y ha generado como este interés, porque si bien no a todo el mundo, a muchos de nosotros esos mensajes nos comienzan a resonar como en nuestro interior. Sobre todos estos temas podemos encontrar muchísimo material en internet. Carles se ha encargado de dejar videos en Facebook, en YouTube, le han hecho entrevistas, ha estado también en diferentes partes del mundo, incluso en Latinoamérica, pues aquí en Cali, en Colombia, en Uruguay, en México, en muchas partes, de manera que toda esta historia la pueden encontrar en diferentes lugares y portales de internet. Pero hoy quiero hacerles como un resumen de esos 3 primeros mensajes para que queden ahí como claros. El primer mensaje que Nimroy le da a Carles, para él y para que él lo comparta con la humanidad, es creer en nosotros mismos. Nosotros somos parte de Dios y somos Dios mismo y por lo tanto debemos creer, entender que nosotros tenemos toda la fuerza, todo el poder, somos todo completamente y que debemos estar listos para los cambios. Dice además que la Tierra está pasando en ese momento de una tercera a una cuarta dimensión y que solo creyendo en nosotros mismos vamos a poder dar este paso, hacer este cambio. Y si lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, es también comprender y entender que los cambios que se nos presentan en la vida continuamente, cada día, en el trabajo, en la vida personal, todo esto que va cambiando, en lugar de desestabilizarnos y aterrorizarnos, debemos estar desapegados de eso y fluir como la vida que realmente somos, como la existencia que somos, creer en nosotros mismos, confianza en nosotros. El segundo mensaje complementa muy bien el primero y nos cuenta y nos dice sobre que somos iguales todos y que hemos venido a compartir como seres humanos, como parte de esta humanidad, hemos venido a compartirnos, a ayudar, a crecer, a evolucionar, a elevar también. Y que para eso es importante, muy importante, encontrar nuestro propósito de vida, ese propósito de vida que tenemos como individuos, que se basa en qué nos gusta, qué don tenemos, qué queremos lograr o qué necesitamos para lograr hacer eso que nos gusta y poder magnificar y expandir esos dones y qué le entregamos también al planeta con todo esto. Es importante encontrar ese propósito de vida y eso también va a ayudar a que creamos más en nosotros mismos. Por eso Nimroy le dice a Carles que estos mensajes hay que irlos dando muy despacio, como lo ha venido haciendo él, para que podamos ir como masticando cada uno, haciendo como una reflexión e ir entendiéndolos poco a poco, muy despacio. Entonces este segundo mensaje es encontrar nuestro propósito de vida. El tercer mensaje nos habla de que la luz siempre se sobrepone a la oscuridad, haciendo referencia a que la luz es ese corazón interior, esa espiritualidad que somos, eso sutil, la energía maravillosa que somos y en la cual somos todo. Y se sobrepone a la oscuridad, haciendo referencia a que la oscuridad es esa parte densa, material, que está guiada por el ego y que finalmente vamos a descubrir que la luz siempre se sobrepone a ello, siempre. Y que en esta polaridad y en esta dualidad que vivimos debemos también confiar, y por eso vuelve al primer mensaje, creer en nosotros mismos, que es que la luz siempre se va a sobreponer y va a estar siempre muy poderosa ante esa oscuridad. Bueno, y así es como Carles nos ha venido compartiendo los mensajes, poco a poco, uno después del otro, y nos ha contado que Nimroy le ha transmitido que estos mensajes están estrechamente ligados, que finalmente, ahora que sepamos el cuarto mensaje, van a construir una sola idea esencial que nosotros debemos interiorizar. Nosotros digo a quienes nos resuene, porque Carles también lo ha dicho, no es para todo el mundo. Habrá gente que no le interesa este tema, pero hay muchos a los que sí nos interesa. Entonces, hoy quiero saber, y creo que muchos queremos saber, básicamente 3 cosas. 1, ¿cómo fue ese primer encuentro? Ese haberse visto ahí
Carles con sus compañeros de trabajo frente a esa forma, a ese cubo, ¿qué se siente en ese momento cuando comienza esa aventura, que empieza esa comunicación telepática con estos seres? Por supuesto, queremos saber el cuarto mensaje. Y queremos saber qué o quién es Nimrod. Aquí está Carles, que nos viene a contar todo esto. Sí, lo que está claro es que cuando yo me encuentro delante del cubo, la sensación que puede tener todo el mundo de estar delante de algo que teóricamente no existe, porque es que no puede existir. No puedes pensar de que te encuentras en un lugar en el planeta y te encuentras delante de algo que es totalmente irreal. Un cubo, en ese caso un cuadrado, veíamos de 3 kilómetros por 3 kilómetros, era imposible. Era imposible poder creer que era verdad. Y es curioso porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que no tuvierais miedo? ¿Quién ha dicho que no tuviéramos miedo? Quizás sí habíamos tenido miedo. Lo lógico sería haber tenido miedo. Lo que es increíble es de que quizá ocurrió lo contrario. Yo al menos personalmente tuve una sensación de paz, de tranquilidad, de serenidad, de armonía. Yo me sentía parte de eso que estaba viendo, sin saber ni lo que era, ni sin saber en ese momento si era cierto o no. Yo lo he dicho con personas muy cercanas a mí, no al resto de la gente, pero yo he dicho que, o he comentado en muy petit comité, que cuando yo estaba allí y estaba viendo ese cubo, yo no quería irme de allí. Yo sentía que ese cubo era parte de mí y era parte de todos. Más tarde después, cuando realmente tengo el contacto con Nimrod y me explica y me cuenta y veo y entro dentro del cubo, estando ya en África. Incluso antes de todo esto, antes de tocar a Nimrod y sentirlo y ver que tenía parte de él, el cubo, incrustado en él, y cuando me dice, yo soy el cubo, nosotros somos el cubo somos nosotros somos vosotros y vosotros somos el cubo. O sea, todo estaba involucrado en ese cubo, en esa especie de material plasmático interdimensional, con lo cual vemos más tarde de que está hecho el cubo. Yo siento que no quiero irme de allí. Yo quiero entrar en el cubo. En ese momento en la Antártida yo quería entrar en el cubo, no pude entrar en el cubo. Yo entré en contacto con el cubo. Yo quería quedarme en el cubo. Yo quería ser el cubo. Sentía una paz tan increíble que más tarde en África, cuando yo entro dentro del cubo y veo lo que es el cubo o parte de lo que es el cubo, es cuando empiezo a entender muchas cosas. Esta parte todavía no la he contado nunca, lo que es mi conexión con el cubo, lo que es la conexión del cubo con todo, tanto cuando lo toqué en la Antártida como cuando entré en el cubo en África. Por eso digo este sentimiento que yo tengo de no tener miedo en ese momento y al contrario, de sentirme en el origen, en casa. Quizá ahora, después de que se está empezando a impartir el cuarto y último mensaje, quizás es el momento de comenzar a compartir qué es lo que yo sentí en el cubo, qué es lo que yo intuí en ese momento, qué es lo que ahora sé de él, y quizás es el momento de compartir con todos cuál fue mi sentimiento y explicar qué es el cubo. Entonces, yo empezaría diciendo de que al tocarlo en Antártida, no solo sentí lo que era tranquilidad, sino que sentí necesidad de entrar en él. Cuando ya entré en ese cubo, porque era el mismo tipo de cubo, pero solo de 1,5 metros por 1,5 metros de alto y de ancho, 1,5 metros cúbico, cuando entré en ese pequeño cubo, ya sentí que ese cubo era parte mía y parte de todos. Cuando Nimrod me habla de que todos formamos parte del cubo y que por eso siento esa serenidad, esa paz y esa armonía, tenemos que darnos cuenta de muchas cosas que desconocemos. Yo recordé en ese momento el famoso film de Kubrick, de Stanley Kubrick, de 2001, Odisea del Espacio. No sé si recordaréis el film, donde sale un famoso rectángulo, que al final de la película mucha gente no acaba de comprender qué es ese rectángulo. De hecho, todavía hay muchos foros hablando de esa trilogía de Stanley Kubrick. Para mí es claro una de las imágenes claves del film, cuando están los monos con huesos pegando al suelo con el rectángulo detrás. Ese rectángulo era el cubo.
ese rectángulo de la película de Kubrick era lo mismo que realmente representa el cubo. Entonces, ¿qué es el cubo? ¿Qué es el cubo? El cubo es parte de nuestro origen. El cubo es parte de nuestro origen. Nosotros somos el cubo y ellos son el cubo, y el cubo somos nosotros y el cubo son ellos. El cubo es algo que ellos mismos encontraron en el camino cuando aparecieron en esa quinta dimensión que nos cuentan. Encontraron todo ese sistema de viaje para llegar hasta nuestra dimensión. Encontraron cómo utilizar las burbujas del centro de nuestro planeta y mediante el cubo llegar a ellas. Cuando yo entro en el cubo me doy cuenta que aparezco en un espacio como si fuera un lugar con montañas y con sol, con un valle encantado de color verde, con ríos, con 3 soles, porque vi 3 soles. O sea, fui como transportado. El cubo también es como un portal. Y hay una cosa muy importante que Nimrod me dijo. Me dijo, no olvides que los portales más importantes que hay en vuestro planeta sois vosotros. Cada persona y cada ser humano es un propio portal. Vosotros tendríais la capacidad, si supierais, si entendierais otra vez el primer mensaje, que vosotros tenéis la capacidad de todo, si entendierais realmente lo que sois vosotros, entenderíais que vosotros en vosotros mismos podéis saltar de dimensión. ¿Para qué necesitáis un portal si todos somos portales? Quizá estamos entrando en un tema para nosotros muy complicado, pero cada vez lo estoy entendiendo más. De hecho, cuando hacemos viajes astrales, y muchos ya pueden hacerlo, estamos actuando en un portal. El viaje astral, el salir astralmente de nuestro cuerpo físico, no deja de ser un salto en un portal dimensional o un portal de planos. Eso significa que nuestro cuerpo es un propio portal. El cubo es como un amplificador de portales. Cuando un ser humano entra en ese cubo, es un amplificador de lo que él mismo es. Ellos utilizan el cubo como dicen, hasta es simpático escucharlo, como lo llaman, su ascensor. Porque ellos también lo utilizan para ir desde los discos que están fuera de la burbuja terrestre, una especie de discos, que mediante una especie de tubos que conectan con el centro de la Tierra, se desplazan hasta los cubos que están encima de la corteza terrestre y el cubo grande que está dentro de la burbuja en el centro del planeta Tierra. Ellos nos cuentan que nuestro centro terrestre no es un gran núcleo de masa dura, caliente, como nos cuentan, sino que es un espacio hueco, donde hay una gran energía, donde ellos trabajan, y allí hay el cubo más grande de todos. Ellos utilizan ese cubo como ascensor para conectarse con la superficie, para conectarse con fuera del planeta y para conectarse hasta su origen, que nos cuentan que su origen es Orión en quinta dimensión. Pero no son los únicos. Me hablan de pleiadianos, de arturianos en quinta dimensión, no en tercera dimensión. Por lo tanto, el cubo también tiene una especie de utilidad como antiguamente utilizaban las pirámides. Las pirámides también eran amplificadores energéticos que conectaban o lanzaban energía de nuestro planeta que se conectaba desde el centro de la Tierra a otros lugares. No dejaban de ser cubos, en forma, en este caso piramidal, para utilizarlos para muchísimas cosas. El cubo sería como una pirámide moderna, pero que además no solo es un catalizador energético o una pieza que equilibra la energía terrestre con la del ser humano, con lo que haya más allá, sino que además el cubo nos transporta a estos lugares, el cubo forma parte de nosotros formamos parte del cubo, el cubo también es una biblioteca de información. Hemos hablado incluso también de los famosos registros acásicos, y ellos se ríen de los registros acásicos, porque me dicen, ¿tú crees que hace falta ir a lo que vosotros llamáis registros acásicos, lo que es el Akasha? ¿Vosotros creéis que hace falta ir al Zion, ir a Sirio, ir a donde sea? El cubo tiene toda esa información. Y hay cubos por todo el planeta. Hay el gran cubo en el centro del planeta y fuera de lo que es la burbuja de vuestro planeta hay otros cubos flotando en ese espacio. Entonces, el cubo también es información. Toda la información de las 6 razas que nos cuentan que han habido en este planeta está dentro de ese cubo. Lo más importante del cuarto mensaje es cuando nos dicen que la luz y la oscuridad es lo mismo.
Cuando el principio es lo mismo que el final y el final es lo mismo que el principio, seguimos hablando de la polaridad. Esto significa que si el principio y el final es la misma cosa, o sea que la vida y la muerte es la misma cosa, también es lo mismo luz y oscuridad. Ahí es cuando entra otra vez el corazón interno y el mundo interior de cada ser humano, que es lo que lleva la chispa divina en cada uno. Y la chispa divina, cuando entiendes los 4 mensajes, es cuando te ofrece la posibilidad de entender que cuando la luz y oscuridad sabemos que es ahora mismo lo mismo, es cuando te hace entender de que depende de cada persona, tú lo verás luz o lo verás oscuridad. Es como decir que la magia de los magos o las brujas era la misma. No existe magia blanca y magia negra. Es la misma magia porque es la misma energía. Depende del mago o la bruja cómo la utilice, esa será para bien o para mal, pero es la misma. Es la misma magia. Si es la misma magia, significa que oscuridad y luz es lo mismo que totalidad y vacío. Totalidad y vacío es lo mismo. Casi me van a colgar si digo que Dios y el diablo es lo mismo. Todo es lo mismo, depende de cada uno cómo lo mire y cómo lo sienta, cómo lo proyecte, cómo lo fluye, y así es como cada uno ve las cosas. Bueno, malo, positivo, negativo, incluso femenino o masculino. Es lo mismo que pasa con los ángeles. Yo pregunto, ¿los ángeles son buenos? Y la respuesta es, La respuesta es, ¿eso es un sí o no? Y yo pregunto, ¿entonces los ángeles son malos? Y la respuesta es, Entonces yo digo, no entiendo nada, ¿son buenos o malos? Y me dice, ni buenos ni malos, los ángeles son neutros. El ángel y el demonio es lo mismo. Un ángel y un demonio es el mismo tipo de ser. Un ángel o un demonio ayudará como ángel a una persona que está haciendo su propósito de vida en este mundo, está haciendo las cosas bien, le va a ayudar como un ángel. Pero ese mismo ser, cuando tiene también que estar al lado de otro ser humano que no hace las cosas correctamente, puede actuar como un demonio y pararle. El problema es que religiosamente hablando siempre nos los han colocado en formas diferentes, pero Nimrod nos dice claramente, ángeles y demonios son el mismo tipo de seres que a veces actúan de una forma, a veces actúan de otra forma. Es importante entender el por qué estoy aquí. Es importante entender por qué estoy dando estos mensajes que quiero que lleguen a quien lo sienta, no a todo el mundo, no os equivoquéis, a quien lo sienta. Porque quien no lo sienta o quien no lo crea, significa que su camino es diferente, no que es equivocado, sino que es diferente. El que sienta estos mensajes y sienta que le pueden resonar a uno mismo, va a entender por qué estoy aquí, conversando y explicando y compartiendo todo esto con todo el mundo. Porque me he dado cuenta de algo que para mí es lo máximo. Me he dado cuenta que este es mi propósito de vida. Me he dado cuenta que mi propósito de vida no es ni mi profesión actual, ni estar viajando por todo el mundo, que también, y no son muchas cosas que estoy haciendo desde siempre. Me he dado cuenta de que mi propósito de vida, lo que he venido a hacer en este mundo ahora aquí, es compartir toda esta experiencia de este, digámoslo, contacto con algo, entre comillas, superior, y luego diré por qué digo entre comillas. Está pasándome esta información que yo necesito compartirla con todo el mundo. Y repito y subrayo, muy importante, aunque una sola persona sienta que es lo correcto para su vida, yo he hecho bien mi trabajo. Aunque una sola persona. Entonces, estoy aquí porque siento que tengo que dar esta información. Aunque nadie la escuche, yo siento, no porque me estén diciendo, no, tú tienes que estar dando esta información. No, todo lo que me dicen, también lo comento a muchas personas. Cuando Nimrod está conmigo y me comenta cualquier cosa, ¿vosotros queréis que yo me lo creo todo al instante? Porque viene Nimrod de quinta dimensión y me dice, esto es blanco, esto es negro y esto es rojo. Yo soy el primero que lo coloca todo en cuarentena. Me siento en mi casa y digo, ¿qué me está diciendo este hombre? Por decirlo de alguna forma. Yo soy el primero que analiza lo que me cuenta, lo coloco en mi corazón, no en mi mente para que mi ego me empiece a dar vueltas, sino que lo coloco en mi corazón, yo mismo lo analizo y digo, me resuena.
Creo que sí. Lo siento. Sí, si lo siento es que es el camino correcto. Por eso estoy aquí. Porque todo lo que me está llegando de información, y vuelvo a repetir, no quiero cansar a la gente, no solo me llega a mí, sino que llega a muchísima gente. Lo que pasa que, bueno, yo puedo tener la posibilidad de poderlo compartir en cámara con mucha gente. Otros muchos les llega el mensaje y solo llega la información en su casa, en sus vecinos, en su pueblo. Cada uno a su nivel. Entonces estoy aquí porque yo siento que mi propósito es este. Y estoy dejando todo lo demás. Estoy dejando incluso de estar con mi familia, de estar con mi trabajo. Yo tengo una empresa, yo tengo una profesión. Estoy dejando de ganar muchas cosas porque siento que tengo que estar compartiendo, que eso hace que tenga que estar viajando mucho y esté mucho tiempo analizando todo para ver que realmente tengo que estar mucho tiempo dedicándome a esto. Me da igual. Mientras yo pueda, mientras económicamente yo pueda moverme y haya gente que quiere que participe para compartir, lo voy a hacer. Si un día llego y no me queda nada para poder moverme, voy a hacerlo igual desde casa. Pero mi trabajo es moverme, compartir y, como decimos, espabilarme para poder conseguir todo. Entonces, creo que ese punto es muy importante. Segundo mensaje, todos somos iguales. Cuando entiendes de que todos somos iguales y que además te dicen que, y cuando entiendes que todos somos iguales, empiezas a entender cómo poder compartir. Cuando escuchas iguales y compartir, y yo veo mi propósito de vida y veo a todo el mundo y digo, claro, es que somos iguales. Y empiezo a ver de que yo empiezo a comunicar y compartir y entiendo el segundo mensaje, me regreso otra vez al primero y digo, claro, eso es la manifestación o el ejemplo claro de que nosotros tenemos toda esa capacidad. Cuando llegas al segundo mensaje de nuevo y entiendes que tienes que buscar tu propósito de vida, todavía lo entiendes más. Cuando pasas al tercer mensaje y te explican lo del corazón, la diferencia con el ego, el por qué la luz delante, la oscuridad detrás, cuando llegas al cuarto mensaje y te dicen, tú eres lo más importante y lo que hay fuera de ti, ¿qué más da? Cuando haces toda la acumulación de todas estas pequeñitas cosas, las juntas, las mezclas y las entras en ti, en tu mundo interior, entenderéis del por qué estoy aquí hablando con todos vosotros. Es difícil empezar a comentar y a explicar qué es o quién es Nimrod. Voy a intentarlo decirlo muy fácil, muy conciso y muy rápido, porque creo que, como todo en esta vida, la forma más sencilla es la más fácil de entender, de la misma manera que el camino más sencillo es el mejor camino para cada ser humano. Entonces, lo que mucha gente quiere escuchar, no sé si mucha gente quiere entenderlo, pero realmente Nimrod es un ser de quinta dimensión, es correcto, es un ser de quinta dimensión. Lo único que no he dicho hasta ahora es de que Nimrod nos cuenta que nosotros los seres humanos en tercera dimensión tenemos varios tipos de desdoblamientos. Entonces, para explicar qué es Nimrod, tengo que hacer una pequeña entrada de hablar del desdoblamiento. Todo está desdoblado. El planeta, el sol, nosotros mismos, cualquier cosa. Todo está desglosado en diferentes planos. Cuando soñamos, la mayor parte de sueños, cuando viajamos astralmente, no es a otras dimensiones, sino que es a otros planos en nuestra misma dimensión, pero que somos nosotros mismos. En otros planos, en esta tercera dimensión, hay un desdoblado en un plano, un desdoblado en otro, estamos en tercera dimensión, y en quinta dimensión habita nuestro abstracto. Nuestro consciente es lo que la lógica global llama el concreto, y nuestro inconsciente es lo que la lógica global o la nueva biología global llama nuestro abstracto. Por lo tanto, un ser, voy a poner mi ejemplo, puede haber un Carlas aquí en tercera dimensión, que soy yo mismo, lo que estáis viendo, a la persona que conocéis, soy mi concreto, o sea, soy mi consciente Carlas en 3D físicamente aquí,
Y Carlas tiene un inconsciente que es su abstracto, que habita en quinta dimensión. ¿Qué significa? Que el abstracto inconsciente de cada uno de nosotros es lo que se suele llamar nuestro yo superior. Nuestro yo superior de cada uno de nosotros habita en quinta dimensión. ¿Sabéis quién es Nimrod? Yo en quinta dimensión. Es mi yo superior. Nimrod soy yo. Eso es lo que mucha gente necesita entender. Esa da muchas respuestas a muchas preguntas que me hacen, que yo no puedo responder sin entender de que mi yo superior en quinta dimensión es el que está contactando conmigo. Yo he preguntado ¿por qué? ¿Por qué tengo que conectar yo mismo en quinta dimensión con yo mismo en tercera dimensión? Tengo explicaciones, pero son explicaciones particulares. Pero tengo la explicación del por qué está pasando. Pero eso también va unido a cuando yo pregunto, pero entonces, ¿no me estás diciendo de que estáis dando el mensaje a mucha otra gente? Y la respuesta es sí, sigue siendo sí. Muchos yo superiores en quinta dimensión están conectando con su consciente en tercera dimensión para empezar a mover el culo a la gente. Moveros, moveros, moveros. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué nuestros yo superiores están entrando en contacto? Ahora entenderéis por qué yo digo, no me digáis que estoy canalizando, no soy un canalizador, yo no conecto con extraterrestres, no tengo mensajes de seres de luz, yo conecto conmigo, conecto con mi yo superior, y mi yo superior me dice, y todos podemos conectar con nosotros mismos, pero tenemos el canal cerrado, Yo he conseguido abrir este canal y mi yo superior ha conectado conmigo. Cuando él me dice, es que yo soy tu yo superior, yo soy Carlas en quinta dimensión, pero Carlas en quinta dimensión no es Carlas. Por eso estás hablando conmigo y tú no te ves como si te estuvieras hablando en un espejo. Yo soy una realidad energética, plasmática en quinta dimensión que no tiene nada que ver con el Carlas en 3D, donde su ego lleva su vida. Nosotros no tenemos ego. En quinta dimensión no existe el ego que tienes tú aquí. Por eso tú hablas conmigo y no me reconoces. Porque tu esencia, yo sí la tengo. Tú tienes tu esencia dentro de tu corazón, pero te manda a tu mundo exterior con tu ego. Por lo tanto, no me reconoces. Ese es el problema que tenemos. Todos los seres humanos, que estamos todos desenganchados. Fue en ese momento cuando empezamos a hablar de los cetáceos. Y fue cuando me dijo, tienes que empezar a hacer el proyecto de los cetáceos porque los cetáceos sí están conectados con su yo superior en quinta dimensión. Y la mayor parte, a diferencia, en este caso, de mi yo superior, que me dice que está en Orión, me comenta que los cetáceos están conectados con Sirio. Entonces, los cetáceos sí tienen esa conexión de su concreto con su abstracto. Sí están conectados su consciente con su inconsciente. El problema es que nosotros, los seres humanos, hemos perdido la conexión con ellos. Porque antiguamente, y sobre todo, si empezamos a leer muchos temas de maoríes, de lo que es los indígenas maoríes, ellos cuando hablaban del tiempo, del no tiempo, o también lo comentaban como la época del sueño, de los no sueños, ellos tenían esa conexión con los cetáceos y se perdió. Entonces, por eso ahora estoy también en un proyecto de intentando reunificar, de reactivar esa conexión entre humanos y cetáceos, porque ellos sí están conectados directamente con su yo superior en quinta dimensión. Entonces, cuando Nimrod me dice, yo soy tú, tú eres yo, y me dice, tú y yo somos el cubo, tú y yo somos el cubo, todo el mundo es el cubo. Todo el mundo tiene su yo superior conectado en quinta dimensión. Empieza a dar los mensajes. ¿Por qué das los mensajes? ¿Por qué doy los mensajes tan poquito a poco? Porque Nimrod, o sea, yo, me estoy diciendo, de que primero la gente tiene que escuchar el mensaje, uno, tiene que asimilarlo. Cuando lo asimila, escucha el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. Si expongo los 4 mensajes de golpe, nadie va a entender nada. Lo va a mezclar, no lo va a asimilar y estaremos igual que hace 5.000 años. Cuando acabas los mensajes es cuando ahora ya empiezo a hablar de, chicos, señores,
tenemos un yo superior que puede entrar en contacto con nosotros. Yo estoy entrando en contacto conmigo mismo en quinta dimensión. ¿A qué esperamos para poder empezar a hacer algo muy importante que nos dice el cuarto mensaje? ¿Y sabéis lo que es? Que no estamos evolucionando, estamos involucionando. ¿Sabéis en este planeta quién está evolucionando? El mundo animal, el mundo vegetal y el mundo mineral. Porque como no actúan con su ego, por lo tanto no son individuos, están equilibrados con el planeta y están evolucionando. Nosotros, como seres activados con el ego, con nuestro mundo exterior, estamos evolucionando. No estamos evolucionando, estamos yendo hacia atrás. Lo que pasa es que como nos da la sensación de que la tecnología, la ciencia, nos hace cada vez vivir mejor, creemos que estamos en un mundo de ciencia ficción, que pronto vamos a estar con coches volando por el cielo, que estamos con cohetes que iremos a Marte y que vamos a tener un robot que nos haga todo. Y para eso, ¿vosotros creéis que esto es evolucionar? Yo podría enseñaros ahora dónde estoy. Estoy en un lugar magnífico, maravilloso. Estamos aquí en el Valle del Cauca, en una casa de Paula y de Juan Pablo, magnífica, acoplada perfectamente a lo que es la naturaleza, y estamos realmente pasando un fin de semana sin televisores, sin máquinas, sin robots. Os diría que mi computadora ni la he traído. Estamos intentando armonizarnos y equilibrarnos al lugar. Estamos equilibrándonos más que si estuviéramos en la ciudad, viendo un partido de fútbol, yendo al cine, comiendo hamburguesas, bebiendo refresquitos, viendo telenovelas, discutiendo con el vecino. Pero sí, tenemos el gran cochazo, tenemos las máquinas que nos hacen todo. Estamos involucionando. Lo que nos cuenta el 4 mensaje es que vamos para atrás, no vamos para adelante. Ayer noche, cuando estábamos aquí en la casa, tenemos un lindo perrito con nosotros, y yo estaba mirando el perrito. Amatista, ¿dónde estás? Por aquí está. Y le estaba diciendo a Amatista, yo sé que no me responderá, pero yo le decía, Amatista, ¿tú sabes qué hora es? Y me estaba imaginando a Amatista respondiéndome, ¿hora? Pues la misma que ayer. ¿Qué carajo sabe el perro de qué hora es? Y le digo, Amatista, ¿pero qué día somos? Y Amatista me lo imaginaba respondiendo, ¿día? Pues como cada día. Yo qué sé qué día es. Esa es la diferencia entre individuo y no individuo. Esa es la diferencia entre animal y ser humano. Los animales están viviendo en total armonía con la naturaleza, las plantas y árboles también, y los minerales también. Y os diré algo, imaginaros si son más importantes el mundo vegetal que nosotros, que si al mundo vegetal le diera la gana de cambiar oxígeno por CO2, no viviría nadie en este mundo. Esta vida depende de que el mundo vegetal siga transformando cada día y cada noche oxígeno en CO2. O sea, dependemos de ellos y nos los estamos cargando. Eso es evolucionar. Entonces, por eso entiendo el por qué estamos yendo para atrás. Eso es parte del 4 mensaje. Por eso siempre he dicho, uy, cuando llegue el 4 mensaje, va a ser muy complicado. Pero bueno, ahí está el 4 mensaje. Y lo importante es, estamos contactando con nuestros yo superiores. Empecemos a olvidarnos de extraterrestres, de intraterrestres. ¿Qué más nos da si hay vida más arriba o más abajo? Cuando están entrando en contacto con nosotros, nuestro yo superior, que es el que sabe cómo realmente tenemos que seguir, porque evidentemente tenemos que llegar hasta él. Esto es un ascensor otra vez. Entonces, importante, mensajes, para que todo el mundo sepa realmente cuál es un buen camino correcto para evolucionar. Segundo detalle, nosotros estamos empezando a entrar en contacto con nosotros. ¡Wow! ¿Qué mejor puede haber que esto? Tercer punto importante, cuando pregunto, ¿y por qué ahora? ¿Por qué ahora yo mismo vengo en quinta dimensión a contactar conmigo en tercera dimensión? Y la respuesta es, porque como sigáis así, o sea, como yo siga así en tercera dimensión, va a pasar lo mismo que pasó con la quinta raza, con la cuarta, con la tercera y con la segunda. Porque el 4 mensaje nos vuelve a contar. La primera raza que vino a este mundo era una raza de luz, donde papá era el sol
y mamá la tierra. Éramos una raza de luz que fue violada físicamente por una raza que entró por un portal, y el resultado de esa hibridación somos nosotros, el ser humano. Ahí vino la segunda raza, la tercera, la cuarta, la quinta. La quinta raza acabó con los atlantes. Los atlantes acabaron porque seguían involucionando de la misma manera que nosotros estamos haciendo ahora, pensando que cuanto más tecnología, más arriba estaremos, hasta el punto de crear portales dimensionales artificiales. Eso les desequilibró por completo, hizo que mamá Tierra lo sacara de en medio. Y ahora estamos en un momento crucial, que nuestros yo superiores hablan de cambio de era cósmica, del mismo modo que en esa época de la Atlántida era ese mismo tiempo. Conectados directamente estamos ahora con el centro de la galaxia, lo que los mayas llaman el Hunapku. El Hunapku es una parte muy importante que conecta la energía del centro de la galaxia con el Sol y nosotros mismos. Y si en este cambio de era cósmica seguimos involucionando como hicieron la quinta raza, va a haber una nueva limpieza, una nueva depuración, vamos a desaparecer y va a entrar una séptima raza. Lo que nuestro yo superior está intentando decirnos es que lo que quieren es que la séptima raza que tiene que venir ahora sea lo más parecida a la primera que no al resto. O sea que una séptima raza que entre ahora, intentemos acercarnos más a los seres de luz que éramos en una primera raza. Por eso están llegando tantos espíritus dentro de cuerpos, los famosos niños cristal, niños índico, o sea, espíritus de quinta dimensión entrando dentro de cuerpos en tercera D con una facilidad espiritual mucho más elevada para intentar de que este cambio que el planeta está haciendo ahora de 3 a 4D, pasando por diferentes planos, sea más fácil y que el ser humano tenga una conciencia o un amor incondicional más elevado, para que empecemos a conectar con nuestros yo superiores, empecemos a darnos cuenta de la realidad de todo y hagamos ese cambio con el planeta para que la séptima raza que tenga que entrar en este cambio del planeta de 3 a 4 sea una raza más de luz que no de densidad. Então, gente, na verdade, esse é Carles Torá. Como nós estávamos conversando no começo do nosso programa de hoje, Carles Torá é um piloto privado de helicóptero que foi contratado por uma empresa para fazer algumas manutenções em antenas. Isso tem a ver com o CERN, eu já vou dizer para vocês, porque nos vídeos em que nós postamos isso no ano de 2017, eu acredito que tenha sido em julho ou agosto de 2017, junho, julho ou agosto de 2017, as experiências de Carles chamaram muito a atenção, tanto a minha quanto a da Márcia, e nós então passamos aqueles vídeos através do canal da Gotia, que vive na Espanha, e ela e um amigo que também tem um outro canal no YouTube que trata desses assuntos, fizeram uma entrevista diretamente com Carles, dividida em 3 vídeos. E ele, posteriormente, ele chegou a conhecer o CERN e as instalações do CERN. E foi levado por militares até uma base argentina, na Antártida, e dessa base, então, eles percorreram um longo caminho. Foi uma longa viagem até chegar à última das antenas de manutenção que eles estavam fazendo, eram antenas via satélite, e ao chegar nessa última antena, eles se depararam com esse cubo de 3 quilômetros de altura e largura. E ele teve uma experiência com alguns seres interdimensionais que não tinham um corpo físico. E ali eles foram recomendados a nunca mais retornar àquele local. Posteriormente, ele, voltando à base, se encontra com os militares
Eu vou falar, na verdade são militares canadenses e alguns desses militares confessam a eles que eles tinham sido mandados às cegas para essa missão, para esse trabalho, propositadamente, porque os militares já sabiam que eles não tinham permissão de se aproximar daquele artefato que estava lá, que é este cubo. Quem sabe talvez um dia nós possamos conversar com Caio Breno a respeito deste cubo, que não necessariamente é o mesmo cubo que Carles pôde observar na Antártida. O propósito desse vídeo, até porque nós hoje à tarde procuramos por várias horas alguma coisa que pudesse ilustrar o nosso trabalho de hoje. E o propósito desse vídeo é para que vocês compreendam que essas pessoas, tanto Carles Torá como Caio Breno, como algumas pessoas como nós que estamos aqui, nós não nos conhecemos pessoalmente. Nós não sabemos ou não sabíamos da existência uns dos outros. Carles não sabe, agora sabe porque nós fizemos convite para que ele viesse à Rádio Remix. Infelizmente nós não tivemos resposta. Mas ele não sabe da existência de Caio Breno da Silva, e o que nos trouxe para este vídeo hoje é justamente ele estar falando as coisas com uma semelhança muito grande com o que Caio fala. Por que agimos dessa forma? Para que vocês tenham diante de vocês, para que isso possa passar diante da intuição de vocês, diante do senso crítico de vocês, aquilo que lhes parecer algo verdadeiro ou não. Esse é o nosso trabalho. Para nós já nos parece uma coisa sacramentada. E Carles fala de umas coisas muito interessantes. Em 1986, quando eu fui argumentado por algumas pessoas do que estava ocorrendo comigo na questão da espiritualidade, eu disse textualmente dentro de uma reunião mediúnica kardecista que aquilo tudo que acontecia ali eram somente reflexos das próprias pessoas, que aquelas comunicações que vinham eram reflexos. Conversei muito com Caio Breno sobre isso, nós conversamos demais sobre isso. E Caio tem a mesma opinião que eu já tinha desde 1986. Tudo aquilo que é canalizado, tudo aquilo que é exteriorizado são fragmentos nossos que se comunicam dentro de linhas de tempo diferentes, dimensões diferentes. Alguns dos nossos amigos espirituais, em determinados momentos, seres de profundo respeito que nós sentimos por eles, nos dizem que nós procuremos um pouco mais. Alguns deles nos dizem que nós estamos quase que chegando muito perto de algumas respostas muito importantes, no sentido de que quando nós fragmentamos o tempo em dimensões, é possível que o próprio tempo, ele, como um feitio de uma mola, que ele faça a compressão e a expansão. E, portanto, isso nos dá uma ilusão de que as dimensões são fragmentadas em partes. E alguns deles nos dizem que nós procuremos um pouco mais, que talvez nós encontremos que essa compressão e expansão do tempo é que nos dá a aparência de que há espaços e dimensões que se possam contar, mas que talvez isso seja tudo uma coisa só. E, portanto, entro também aqui nesse assunto com Daniel Simões, que vem repetidas vezes afirmando que nós somos luz e sons. E, portanto, as frequências que interpenetram esse espaço-tempo dimensional, se ele for todo um espaço único, fica muito mais fácil da gente compreender
as passagens de lá para cá e daqui para lá, e me parece, eu não sei se vocês têm a mesma visão que eu tenho nesses últimos dias, me parece que todas essas coisas estão nos trazendo uma simplificação, ou seja, simplificar aquelas mensagens ou aquelas informações que parecem sempre muito entruncadas e difíceis de raciocínio, de difícil compreensão também. Portanto, é mais ou menos isso. Márcia, eu sempre quero ouvir a tua opinião a respeito de tudo isso que nós vimos agora. Carles Torás encontrou, depois de muito tempo, o ser chamado Nimrod em algum lugar aí, na África, que ele diz, na verdade, né? E a história do Nimrod com o Carles Torás é bacana. Se vocês forem ver os vídeos anteriores do Carles Torás, vocês vão entender o que é que ele está falando. Ele vem revelando algumas coisas durante as palestras dele, nos lugares onde ele é chamado, né? Na época em que eu convidei ele para a Rádio Remix, ele não podia vir, primeiro que ele estava viajando, né? E ele estava indo trabalhar e ele falou que ele não poderia se comprometer naquele momento, porque ele estava realmente muito ocupado. Então aí a gente não quis mais ficar enchendo o saco dele, vamos dizer assim, né? Então aí eu parei de convidar. Mas é um cara que compreendeu qual era a missão dele dentro disso, né? Como ele diz, você ter aí a sua experiência com o seu eu superior, né? Eu acho que a gente vem, com certeza, vivendo dentro disso tudo, com o que o Caio fala, com o que o Carlos Torás fala, percebendo algo que a gente, no fundo, a gente já sabia. É que a gente não tinha certeza, a total certeza de como aceitar isso ou aquilo que a gente muitas vezes escuta o Caio falar aqui na Rádio Remix e no Terra Oculta também, e que a gente às vezes ainda não se dá conta ou não estamos preparados para ouvir certas coisas. E o interessante disso é o seguinte, ele fala na maior clareza, ele não tem medo de falar o que ele pensa, né? Ele confirma e reafirma aquilo que ele fala. E claro que nem todas as pessoas vão acreditar, né? Eu vejo o trabalho dele lá, eu não vi ele pedindo nada para ninguém, ou não sei se ele está vendendo alguma coisa também, mas pelo que eu entendi ainda não. Pelo que eu sei, ele está usando esse conhecimento que estão passando para ele, de certa forma, para ele falar aquilo que o Nimrod fala para ele. E como ele fala ali no vídeo hoje, ele não é canalizado pelo Nimrod. O Nimrod fala com ele como se eu estivesse falando aqui com outra pessoa na minha frente. Então, é bem diferente o sistema que o Carles Torás tem com o Nimrod. E é bem interessante porque é num lugar onde tem um cubo, bem na Antártica, onde na verdade a gente não recebe muita informação daquele lugar, né? E não é todas as pessoas que são permitidas ir para lá, ainda tem essa. E eu acho que o Caio vem falando da Antártica também muitas vezes, falando de cubo lá na Antártica e tudo mais, que mistérios tem lá na Antártica, e de repente a gente tem pessoas indo para lá e tendo essa oportunidade de ter essa experiência que Carles Torás teve, então, quando ele foi fazer esse trabalho lá na Antártica. Agora, até que ponto acreditar no que Carles Torás fala ou não, é aquela história que a gente fala, é preciso pesquisar, é preciso ver os vídeos de Carles Torás, né? A gente traz aqui
indaga com vocês, dá referência daquilo que a gente traz dentro da Rádio Remix, né? Porque cada um, a melhor resposta de cada um está dentro de si. Se é verdade ou não, você vai sentir. Né? Ele me parece uma pessoa muito bacana, né? Que tem aí feito o trabalho dele da melhor maneira possível, vem divulgando as coisas dele, assim como a Rádio Remix vem divulgando as coisas aqui. Para você que quer saber mais do Carles Torás tem Facebook, tá? Lá vocês vão poder ver o canal dele e tudo mais. E lá vocês vão poder conhecer, então, as palestras do Carles Torás falando do Niroi, né? Contando a história desde o começo até agora. Ele que tem feito palestras aí nos países latinos, na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Peru, no México. Ele andou sendo convidado aí pelo pessoal e fez, né? Desde o ano passado ele está, então, aí viajando pelo Brasil. Não, no Brasil ele não veio, mas nos países latinos ele tem vindo. Quem sabe um dia ele vem para cá, né? Mas aí o problema é trazer patrocínio, porque pelo que eu entendi, são os caras que trazem, então, aí pagam passagem para ele, hospedagem ou algo parecido, para que ele possa vir fazer as palestras dele, então, nessas viagens que ele tem feito ultimamente no Peru, na Argentina. Agora, em março, ele está indo para o Chile novamente, então ele tem viajado bastante, divulgando esse trabalho, então, aí, do Niroi, falando sobre o cubo, porque tem muita gente que quer saber. E eu acho que é bacana a gente estudar, ter o conhecimento das coisas, porque lá na frente a gente pode ter alguma surpresa, né? Pode ser que não seja tão surpresa assim, mas a gente vai ficar de olho aberto, porque a gente precisa aí, então, conhecer melhor essa história de Carles Torás, né, para que a gente possa entender algumas coisas, como o Marcelo falou. Carles Torás fala também algumas coisas que o Caio já falou aqui também. Então, nada é por acaso, né? Tudo tem um porquê. A única coisa que a gente precisa saber é ter uma visão ampla das coisas, porque Caio fala de um ponto de vista e Carles Torás fala de outro, mas no final tudo é a mesma coisa, né? Fala, Marcelo. Não, estou tranquilo aqui, eu estou te ouvindo, pode seguir, eu estou te ouvindo e estou pensando em todas essas coisas que vão unindo esses pontos, né, Márcia? E aí, quando algumas pessoas começam a convergir dentro dos assuntos, isso para mim é muito importante. Isso demonstra que alguma verdade existe dentro de tudo isso. Infelizmente, acontece como tem acontecido com todo mundo, que algumas pessoas, não sei ainda porquê, mas creio que essa polaridade que nos é peculiar em nosso planeta, essa polaridade do bem e do mal, do sim, do não, do belo, do feio, de tudo isso que a gente já cansou de compreender, essa polaridade faz com que as pessoas elas queiram determinadas, retirar dos outros algumas coisas que talvez não seja possível ser feito. Eu me encontro fazendo uma análise muito grande interior, devido às situações ocorridas em alguns momentos aqui no nosso trabalho. Reiteradas vezes, repetidas vezes, isso já é uma coisa cansativa, a gente fala que ninguém é detentor da verdade e nem se trata disso neste caso, porque vejo com muita tristeza que a necessidade das pessoas precisarem de alguma coisa que abone, que assine embaixo. Já é muito difícil para as pessoas acreditarem em qualquer coisa que venha do outro. E, portanto, sempre se gera uma dúvida
E essa dúvida gera opiniões que nem sempre são opiniões correntes, nem sempre são opiniões coerentes a respeito das coisas que vêm acontecendo. Portanto, todos nós estamos neste caminho aprendendo. E é pelo aprendizado que nós vamos encontrar as respostas que nós necessitamos. Cada um de nós tem as suas dúvidas, cada um de nós tem aquelas lacunas não preenchidas em si mesmo. Então, portanto, o que nos ocorre é que quanto mais informações nós pudermos alcançar e que essas informações venham preenchendo, mesmo que de forma lenta, essas lacunas, nós em determinado momento chegaremos juntos a uma percepção só. Nós chegaremos a essa percepção que realmente tudo o que precisamos é apenas descobrir o que é um eu interior, é descobrir o que é um eu superior, é descobrirmos que nós somos tudo isso, nós somos os portadores de tudo isso, porque enquanto centelhas, e isso fica muito presente agora nesse vídeo que nós passamos hoje, que enquanto centelhas divinas nós temos um poder ilimitado. O limite desse poder nos foi dado por este corpo. O corpo humano, ele não reflete o que é o espírito humano, ele não reflete a alma humana, de forma nenhuma. Quando isso acontece, nós estaremos diante de pessoas excepcionais. E, portanto, neste momento nós temos que calar a nossa boca e usar os nossos ouvidos. E assim aprendermos juntos, porque essa é a nossa grande chance. Cada vez que nós aprendemos mais, nós temos condições de alcançar novos objetivos. Isso não significa que o ego esteja trabalhando. Isso não significa que a gente tenha que extirpar o ego, não. São todas coisas que nós devemos manter num equilíbrio que nos traga satisfação e consciência. Eis a grande questão. Eu acho que cada passo dado na direção certa é um passo dado numa conscientização cada vez maior. E a questão consciência, como a palavra diz, é estar ciente, saber. Saber quem somos. E dentro dessa sabedoria de quem somos, nós possamos, quem sabe, usar o nosso conhecimento para uma coisa boa, que seja produtiva, não para nós, mas para todos nós. Então, acho que muitas das coisas que nós vemos e que hoje nos desagradam é um momento que o eu se sobrepõe ao nós. Quando o eu, e aí sim o ego exagerado, faz isso, ele transporta aquele ser individualmente para um patamar que muitas vezes ele não consegue suportar, e diante disso o ego toma conta e tudo que seria para nós se torna para mim ou para ele. E portanto individualmente aí nós começamos a cair, e essa queda ela é muito, muito, muito facilitada por aqueles que nos prenderam dentro desses corpos com 5 sentidos. As buscas que estamos efetuando, Márcia, eu creio que sejam todas elas muito procedentes, porque quem não quer saber de onde veio? Quem não quer saber o que está fazendo aqui? Quem não quer compreender de uma vez por todas o que Caio Bueno sempre fala muito? Quem não quer estar dialogando de frente de uma forma coerente com Daniel Simões, da forma que ele fala? Quem não gostaria de estar na presença de Sônia Regina e de tantas outras pessoas que vêm aqui conversar conosco? Todos nós temos nossas potencialidades, todos nós temos caráter e uma verdade a ser dita. Todos nós encontraremos finalmente e nos reencontraremos nesse ponto que nós desejamos nos rever a todos de uma forma completa. Não importa que hoje nós estejamos caminhando de cócoras ou de 4 pés, como alguns dizem. Alguns de nós animalizados, portanto, também assim procedendo. Haverá um momento em que nós nos ergueremos novamente e empreenderemos a nossa caminhada com tudo aquilo
que nos é dado por direito. Somos filhos de centelhas, somos centelhas divinas vindas da mesma fonte. E, portanto, é nisso que nós temos que nos concentrar. É aí que nós temos que centrar a nossa busca. E, portanto, como centelhas divinas, que acolhidas de uma forma tão carinhosa, nos é dada a espiritualidade ou o espírito, e assim nós vamos empreender a nossa jornada, não sozinhos. E talvez seja esse o nosso grande papel neste momento sobre o planeta Terra. Compreender que a existência não tem valor nenhum se nós não estivermos juntos nessa caminhada. É difícil, mas não é impossível. Márcia, eu não estou vendo nenhum tipo de indagação ou pergunta por aqui. Tu tens alguma coisa que tu gostarias de dizer? Eu acho que é um momento de refletir nas coisas que a gente ouve, e hoje eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado, que essas pessoas que têm esse tipo de informação é exatamente porque elas procuram o conhecimento, né? Mas o grande problema é o que fazer com toda essa informação e toda essa coisa chamada conhecimento sem sabedoria. E a gente vem falando disso, né? Já faz um bom tempo que a gente vem falando disso. A gente vem falando disso com Sônia Regina, a gente vem falando isso com Daniel Simões, e a gente vem falando isso com o Caio Breno dentro da Rádio Remix. E, na verdade, as pessoas precisam conhecer o que elas são, quem é ela, e tomar cuidado, porque muitas vezes essa projeção astral com o seu eu maior aí, né, tem que aprender a reconhecer se realmente é ou não, porque para não ser enganado, como diz Caio Breno, né? E isso é uma coisa muito importante. E para o Carlos Torás é muito mais fácil do que qualquer coisa, porque ele conversa com o Leroy na frente dele. Então é totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas, então, aí dentro dessa coisa de espiritualista. E a gente tem que tomar cuidado. É importante a gente ter informação e ligar uma com a outra. Antes de falar qualquer coisa, a gente prestar atenção, e aí sim definir o nosso ponto de vista, e aí sim você abre a sua boca para falar. Que é o contrário daquilo que a gente não conhece, a gente não pode dizer. A gente não pode afirmar absolutamente nada daquilo que a gente não conhece. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Porque a gente tá dentro de um sistema chamado Matrix, e tudo está relacionado ao ego, né? Eu recebi altas críticas porque falei das fotos sensuais dentro do Facebook, tá? Já estava preparada para isso. Eu ri muito com algumas coisas que eu ouvi, entende? Mas eu só vim aqui falar a real para vocês, e as pessoas ficam bravas comigo, sabe por quê? Porque é verdade. Porque se não fosse verdade, para elas não iam se doer por aquilo. E a partir do momento que você se dói por algo que alguém falou, é porque você faz. É porque você sente que está errado. Então a gente precisa conhecer melhor. E volta a falar, gente. Qualquer ser humano tem um corpo sagrado. E as pessoas não têm noção do que tem dentro da internet. Hoje é tão fácil uma criança de 9, 8 anos ver aí os sites pornográficos dentro de tudo isso. Muito fácil. E a mãe e o pai nem saber. Porque até esses navegadores que a gente tem, eles têm aquele navegador privativo que não marca, entendeu? Não vai filtrar. E vou falar para vocês, essas crianças
são muito mais espertas do que os adultos. E para a mãe e o pai não perceber, ele vai no site que não fica gravado. A tecnologia, ela é boa até certo ponto, mas o ser humano faz da tecnologia uma coisa ridícula e feia, sabe? Então, quando a gente vem aqui, traz um vídeo, fala alguma coisa, gente, a gente não quer acusar ninguém, a gente só está mostrando para vocês o que é que acontece dentro disso tudo, né? E a realidade é dura. É dura. A exposição do ser humano hoje em dia é muito grande, né? E a gente não se dá... Não, é tão comum se fazer isso, fazer selfie, fazer aquilo. Você vai mostrar onde você vai almoçar, onde você vai, né? Não sei o que você vai fazer na sua vida e não se dá conta que tem outras pessoas que não têm a mesma boa intenção que você. Ela fica te olhando e daqui a pouco ela vai até a tua casa e você não sabe por quê. Márcia, Oi, tu me permite uma palavrinha rápida? fala. Eu estava observando quando o Carles falou das crianças índigo e cristal. É notório que toda essa tecnologia ela está trazendo uma série de situações muito pesadas para esses seres. E para mim isso tem uma mensagem implícita, que é de não deixar que esses seres se desenvolvam intelectualmente. Eu estou falando uma coisa bastante séria, gente, porque me parece que é por demais claro que no momento em que nós individualizamos as pessoas e nós as enfraquecemos, essa é a grande história. Você individualiza, enfraquece e as adoece. O número de suicídios e muitas coisas que têm acontecido não é noticiado porque para a mídia isso não é positivo. Para ninguém isso é positivo. Mas isso seria um grande alerta para todas as autoridades. E, portanto, talvez algumas medidas sendo tomadas, nós pudéssemos estar dentro de nossas casas com pessoas buscando mais equilíbrio do que o contrário. Então, tudo isso que nós viemos trazendo, tanto essa influência da inteligência artificial em nossas vidas diariamente, só vai colaborar com tudo que nós estamos presenciando hoje em dia. Ou seja, cada vez mais seres aprisionados, isolados, sem condições de autoconhecimento, porque isso tudo está sendo retirado e substituído por milhares de coisas que são profícuas em distração. Tudo é distração. E no meio dessas distrações, esses espíritos mais jovens, eles não, muitas vezes não têm condições de se manterem em equilíbrio. E no momento em que o desequilíbrio acontece, vem as doenças, e vem a síndrome do pânico, vem a depressão, vem a agorafobia, e uma série de situações que comprometem todos esses espíritos jovens que são, com certeza, aqueles que vêm para realizar a grande mudança. Não se tem ideia da quantidade, mas sim da qualidade desses espíritos. Isso nós temos e temos muita noção do que eles são e para o que eles estão vindo, que tipo de propósito. Portanto, é natural que a inteligência artificial os faça dessa forma, para perderem a própria identidade. E à medida em que qualquer um de nós perde a própria identidade e fica solto no ar, é como um balão de gás que vai conforme o vento lhe empurra. Mas sim, a respeito de Carles Torá, dessas coisas que ele trouxe, a respeito
da consciência dele e da firmeza com que ele fala. Eu te confesso que não quero mais desenvolver uma crítica pela crítica. E muitos dessas pessoas, desses remix amigos que estão presentes aqui vão compreender o que estou dizendo, porque num determinado momento, se o que ele está falando não for uma verdade absoluta, mas que isso sirva para ele como verdade, e que isso transforme a vida dele numa coisa positiva, eu acho que aí já está também agindo a positividade. E, portanto, nenhum de nós tem a necessidade de carregar uma verdade absoluta, e nenhum de nós também tem, quem sabe, aquela vontade de mostrar essa verdade às pessoas. Eu sou o detentor da verdade. Isso jamais vai existir dessa forma. A verdade, ela está fragmentada em pedaços, em pequenos pedaços fractais. E como tudo, nós estamos empreendendo uma árdua jornada para que possamos colocar em ordem compreensível essas pequenas verdades, esses pequenos fractais da verdade. Mas eu vejo com bons olhos que, embora o Carles, para algumas pessoas, vá parecer uma pessoa que está inventando, e isso é a opinião de cada um que vai dizer, a consciência de cada um e a intuição de cada um, eu vejo que se isso para a vida dele é um agente de transformação e que ele quer transformar isso e passar isso às outras pessoas como um agente de transformação de vidas, eu já vejo como positivo. Eu te perguntaria, Márcia, se tu vês dessa forma assim como eu vejo, que mesmo que ele não tenha ou não seja o detentor de grandes verdades como as pessoas querem, porque querem que alguém lhes diga, me falem a verdade. Mas a verdade está aí, fragmentada. Tu concordas comigo? Eu lembro de uma frase que eu ouvi falar o seguinte: a verdade é uma joia de valor e a verdade é uma joia de valor para cada um que recebe a informação de uma maneira diferente, porque nem todos vão concordar, e se fosse, que seria do azul sem o vermelho, né? Então, Carles Torás vem com o jeito dele, divulgando aquilo que ele acha verdade para ele, que ele não, o que ele é muito, que ele tem muito caráter nesse ponto de assumir aquilo que ele acha verdade, de falar aquilo que ele viveu. Porque muitas vezes o ser humano tem muito medo de fazer aquilo que que para ele é necessário fazer, né? Então, acho que ele é um exemplo de pessoa, seja de verdade ou não, ele está fazendo a parte dele, ou seja, ele está mudando algo nele. Ele saiu do modo conforto, de certa forma, e ele está fazendo a parte dele, ele está divulgando aquilo que ele aprendeu. Pode ser que no meio do caminho ele encontre algo diferente, mas que ele não mude aquilo que ele é. Então, eu acho que a gente traz esse vídeo do Carles Torás falando aí então das revelações que o Neil Roy falou para ele, de uma forma contundente. Por quê? Porque faz a gente refletir e pensar. Será que realmente existe isso? Ou será que esse cara está falando? Ou será que ele, sei lá, né? Que é assim que as pessoas, a gente tem que pensar dessa forma. Porque a gente não conhece, a gente tem que conhecer, a gente tem que buscar, tem que estudar para ver se aquilo, ou eu me identifico com isso, ou não. Você pode até não se identificar, isso não significa nada, né? Não significa que você vai fazer do outro menos, entende? Então, eu acho que Carles Torás abriu uma porta para o conhecimento no sentido de que eu estou fazendo a minha parte. Eu não estou preocupado o que as pessoas vão falar de mim, se eu sou louco, se eu não sou, mas o que eu senti para mim era verdade, né? É mais ou menos isso que ele fala no vídeo,
E ele está fazendo, ele larga o trabalho dele, ele é uma pessoa bem de vida, né? Tem uma empresa e tudo mais. Então, qual é um de nós que está, vocês estão aí no chat, que são capazes de fazer algo parecido com o que o Carlos Torás faz? Divulgar aquilo que ele acredita. E já respondo para vocês, nenhum de vocês seriam capazes de fazer isso. Sabe por quê? Porque o ser humano tem a capacidade de achar que ele não ia suportar isso, né? E o ser humano não gosta de se expor, de certa forma. E aí é onde a gente percebe que, na verdade, o conhecimento só vai para as pessoas que estão preparadas para receber a informação. Olha só que coisa. Isso é uma revelação forte, hein, Márcia? Isso é uma revelação forte. Se você for parar para pensar, falo isso de consciência, né, das coisas, a maioria das pessoas que vocês vêm falando, como Caio Breno, como Daniel e como Sônia Regina, são pessoas conscientes do conhecimento. Não é para todas as pessoas que são dadas a conhecer certas coisas. Poucos são escolhidos, entende? E as pessoas precisam acordar, porque elas têm a mesma capacidade de inteligência que o Caio Breno tem, que o Daniel Simões tem, que uma Sônia Regina tem. Mas elas são incapazes de querer mostrar que ela realmente pode fazer. O medo de se expor dentro de qualquer coisa. É mais fácil você se expor no Facebook comendo alguma coisa do que você falar daquilo que você acredita. É forte o que eu falei? É muito forte, mas é a mais pura verdade que vem acontecendo. São as escolhas que fazem a diferença dentro da vida do ser humano. Só que o grande problema é o seguinte: a escolha é feita, mas as consequências dela você não escolhe. Então a gente tem que acordar e pensar que nem tudo é da maneira que a gente quer, por uma simples razão. Eu esqueci e deixei de fazer algo que eu poderia ter feito melhor, não para os outros, mas para mim mesmo. Para mim reconhecer neste mundo. E qual é o meu papel dentro disso tudo? Né? Não são todas as pessoas, sabe? Mas falei no geral para vocês, porque às vezes vocês acham que nós, o Marcelo Summer da vida e uma Márcia Baggio aqui da vida, abre um canal e vem falar tudo que a gente fala, a gente se expõe todos os dias. Mesmo a gente não colocando a nossa imagem, mesmo porque é a Rádio Remix. Demorou muito para a gente fazer isso, e a gente tem uma consciência das coisas que a gente tem dentro da Rádio Remix. Então, esse é o momento de você refletir quem é você, o que é que você quer para a tua vida e definir, então, quem é você. Porque foi exatamente o que o Carles Torás falou. Mas, sabe assim, sutilmente, ele falou. Sutilmente, ele falou isso. E aí é a questão de você ouvir a pessoa falar, e aí você vai perceber que realmente ele disse isso. De uma forma diferente. Mas ele disse que a gente realmente precisa procurar quem somos nós. Vamos procurar o nosso eu superior. Mas antes de você procurar qualquer coisa, você tem que saber quem você é. Porque se você não saber quem você é, não tem como você chamar o seu eu superior. Essa é a diferença. São 9h39, horário de Brasília para você aqui na Agile Mix. Então eu vou me despedindo aqui, tá? Não, mas eu ainda não. Não, lógico. Ainda não. Ele vai falar ainda, né? Eu não quero me despedir ainda, não.
agradecendo a presença de vocês aqui. E até o final da semana a gente tem a Sônia Regina de volta aqui na Rádio Remix, né? Falando de alguma coisa aqui. A Selma está falando, como saber quem sou eu? Eu posso estar hipnotizada? Só se você for no espelho e hipnotizar você mesma, mas não. Né? Eu quero agradecer a vocês pela presença, agradecer pelo carinho de vocês. E a gente vai voltar amanhã a partir das 8 horas da noite, aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix. Deixa eu deixar o Marcelo Samer falar, porque ele fala bastante. Então fala aí, Marcelo. Mas eu tenho que te passar a palavra depois, tu me avisa, porque senão tu sabe que eu vou encordoando uma coisa na outra, né? Essa necessidade do microfone é uma coisa de louco. Gente, é só para agradecer a vocês mais uma vez. Né? Como eu disse a vocês, eu estou fazendo uma reflexão bastante profunda, e uma das pessoas que está aqui, que compreende o que está se passando comigo, é Daniel Simões, porque também já passou por essa reflexão. E gosto muito quando o Daniel nos surpreende com a presença dele. Eu estava aqui com a tela fechada, Daniel, então eu queria te desejar uma boa noite e agradecer a tua presença, porque tudo que for dito aqui, tudo que for trazido, são pequenas pedrinhas que nós estamos construindo e reconstruindo um caminho que talvez seja o único que nos leve ao nosso encontro desejado, conosco mesmos. E não é difícil, gente. Não existe impedimento nenhum. Basta que a gente apenas fixe a nossa mente naquilo que nós queremos que seja feito. É um treinamento, é uma coisa tão, às vezes é tão bobo dizer isso, mas é só um treinamento de reconhecimento. A gente tem que se reconhecer, só isso. Não é uma coisa difícil. O Daniel falou uma coisa muito importante ali, que somos nós mesmos. Temos que nos reconhecer. Temos que ter, não é que seja uma obrigação. Ninguém tem obrigação de fazer absolutamente nada que não queira fazer. É porque quando a gente vem e fala que existe um lugar chamado Chan, Gaia, planeta Terra, que vai passar a um grau evolutivo diferente dentro da escala dimensional que nós estamos acostumados aqui. Ora, quem de nós não gostaria de todos estarmos juntos ali nessa passagem? É natural, mas ninguém é obrigado a fazer isso. Como ninguém é obrigado a ficar ouvindo aquilo que não gosta. E tudo isso, existe uma coisa chamada escolha. Se a Rádio Remix levou 2 anos para imaginar um projeto, para saber qual a intenção desse projeto, que não fosse levado pelo ego em exagero. Não vou dizer que a gente não tenha ego, porque isso é uma hipocrisia, isso é uma mentira. É uma mentira dizer isso. A pessoa, para extirpar o ego de sua vida, ela tem que, creio eu, que seja assim, galgar uma montanha imensa. E esse reencontro consigo mesmo tem que ser algo extremamente forte, e a pessoa tem que ter uma mente fortíssima para extirpar certas coisas. Por quê? Volto a repetir. Aqueles que nos fizeram, eles nos fizeram com um propósito. E o propósito não era que nós empreendêssemos uma jornada do espírito. Muito pelo contrário. A gente foi feito com essa, inclusive com essa finitude de tempo, porque trabalhadores são trabalhadores. Uns saem, outros vêm, e é assim que funciona. E o nosso dia a dia tem provado isso, né? Queria agradecer a todos vocês. Eu vou retornar a palavra para a Marcinha, agradecer mesmo, e dizer para vocês que talvez vocês estejam ouvindo aqui no fundo, né, as cornetas, e isso não é corneta de anjo não, gente. Isso aí que abriram as portas lá, né, do subsolo, e a festa continua. E os caras, parece que é assim, eles renovam a energia 50 vezes mais rápido que a gente. Marcinha, com você.
Bom, para você que ficou até agora aqui na Rádio Remix e no Hangout da Rádio Remix, uma linda noite de quinta-feira para você. Amanhã a gente volta a partir das 8 horas da noite aqui ao vivo para você na Rádio Remix. Online para você. Eu não sei o que eu faço. Desligo aqui? Pode desligar, por favor. Meus queridos, tenham todos uma boa noite. Muito agradecido pela presença de todos vocês presencialmente aqui conosco e quem está nos ouvindo pela Rádio Remix. Obrigado a todos, obrigado a Márcia, obrigado a Verinha, que eu quero saber se esse pastel estava bom mesmo, velho. Eu quero descobrir isso junto contigo. Obrigado ao Maurício. Nos vemos amanhã. Olha só, Márcia, nós de novo amanhã, hein? Eita, que o pessoal vai tomar um chá de cansaço, vão pedir arrego, vão rezar por um feriado prolongado aí sem internet. Forte abraço, gente. Uma boa noite para todos vocês. Um beijo no coração.